Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar ainda sobre clima, né? E, primeiramente, é do conhecimento de todos que o clima, ele é indispensável, né? Imprescindível, primordial à vida da sociedade, porque há uma variedade de paisagens, vegetações que interferem nos diferentes tipos de clima do nosso planeta, né? Então, nós já vimos vários tipos de clima, já analisamos que no Brasil nós temos três principais tipos de clima, que é o equatorial, tropical e subtropical. Mas nós temos algumas regiões com clima, por exemplo, tropical litorâneo, temos aí o semiárido, e no mundo nós temos vários tipos de clima que a gente viu na aula anterior. Agora, hoje, nós vamos falar sobre a sociedade e o clima. Nós vamos perceber que o ser humano, ele sempre procurou adaptar a sua vida numa parte da superfície terrestre onde teria condições dele habitar. Por isso que o autor coloca que podemos relacionar alguns hábitos alimentares, tipos de moradia, vestuário, e de acordo com a característica, com as condições climáticas de uma região onde que a gente vive. Isso significa o seguinte, que o clima ele vai interferir muito na nossa vida. Inclusive, alguns estudiosos dizem que o clima ele interfere até na saúde das pessoas, né? Por quê? Porque tem umas pessoas que sentem melhor quando elas estão em climas frios. E já foi dito que climas frios são mais saudáveis do que clima quente. Inclusive, alguns autores já colocaram em textos que há muitos anos atrás as pessoas que viviam no hemisfério norte tinham mais disposição, tinham mais ânimo, eram mais desenvolvidas, porque elas viviam em clima temperado, ameno. E as pessoas que viviam na região, no hemisfério sul, eram pessoas que tinham mais desânimo, não tinha moleza. Por quê? Porque vivíamos numa região onde o sol incide diretamente, ou seja, climas mais quentes, né? Mas isso aí nunca foi comprovado. Agora, climas mais frios, para muitas pessoas, são mais saudáveis do que o quente, mas para outros já não. Os climas secos e mais úmidos tem também interferência. Alguns não sentem bem, tem problema de bronquite no clima seco, outros já não sentem bem, é no clima úmido. Climas das alturas, ou seja, de regiões de altitude, esses são comprovados e realmente eles são melhores para a pessoa, porque o ar na altitude ele é um ar puro e menos pesado. Também no litoral, o clima do litoral ele é melhor do que das regiões é, continentais, bem dentro do continente, né? Agora, o sol em excesso a gente já sabe que ele pode provocar doenças de pele, câncer de pele. Então, as pessoas procuram viver nos lugares que elas se adaptam melhor. Então, aqui nós temos duas imagens. A primeira, pessoas com roupas pesadas para aquecer do frio, né, na região da Rússia. Então, está aí a comprovação de quanto que o clima interfere na vida das pessoas, tá? Então, aqui para sobreviver, o tipo de roupa é bem diferente nesses dois lugares aqui. Inclusive, nessa outra imagem, você tem as casas com telhado inclinado e o autor coloca aqui para você, para evitar o acúmulo de neve. É uma região também da Ucrânia, né? Uma região fria e que cai muita neve. Então, você vê que aqui tanto o estilo, a arquitetura da casa e o vestuário são de acordo com o clima. O modo como vestimos está relacionado ao clima do lugar onde moramos, a gente acabou de ver. Nós temos também outra forma aqui de adaptação, igual, por exemplo, essas casas aqui, você analisa esse telhado inclinado, onde cai muita neve, é uma região
fria, a neve, se ela acumulasse no telhado, a casa ia desmoronar. Agora, você observa aqui que são telhados de uma forma sem estar inclinado, eles são mais retos, né? Então, casas sem telhado inclinado. Por quê? Porque aqui você, quando estudar a fundo, você vai perceber que praticamente não chove aqui, nevar jamais, então não acumula nem água nem neve em cima das residências, do telhado. Então, por isso, o telhado não há necessidade de ser inclinado, né? E pessoas buscando água, ou seja, a região que é praticamente seca, clima seco, sem chuvas, né? Agora, ele coloca aqui para nós sobre essas duas regiões. Ele fala assim, ó, já Mali, país da África, por causa do clima quente e de chuvas escassas ao longo do ano, existem moradias feitas de barro e sem telhado inclinado, uma vez que não há necessidade do escoamento de água em razão da escassez de chuva, que foi o que eu expliquei, né? Agora, outro fator importantíssimo do clima é na agricultura. A atividade agrícola ela está realmente relacionada a ter muita chuva ou não, ser uma região boa para se plantar ou não. Então, nós vamos ver aqui que, ao observar as paisagens rurais, percebemos que geralmente são cultivadas lavouras que se desenvolvem melhor em clima característico daquele lugar. E ele vai dar um exemplo para nós, por exemplo, o trigo, a cevada e o centeio são cereais que vão desenvolver em lugares que as temperaturas são amenas. Então, não são em lugares quente, tropical, né? O feijão, o milho e a soja, esse sim, desenvolvem aqui muito bem na nossa região tropical, porque as nossas temperaturas são mais elevadas, né? E ele precisa de temperatura mais elevada para se desenvolver, né? Agora, atualmente, nós vamos ver que com as tecnologias, com o avanço da ciência, o mundo todo pode ser habitado independente do clima. É lógico que vai ter mais dificuldade para o ser humano se adaptar no lugar. Por exemplo, é possível encontrar lavouras em regiões do planeta em que naturalmente não apresenta condições climáticas favoráveis para a agricultura, ou seja, lugares em que não tem chuva, né? O clima não é um clima que teria condições de estar plantando, chovendo, as plantas germinando. Então, por isso, nós vamos ter um exemplo que cultivos agrícolas em áreas de deserto hoje são possíveis. Por quê? Porque o ser humano desenvolve técnicas cada vez mais elaboradas para que ocorra a adaptação desses cultivos nesses lugares. Então, a gente vai ver que, com o desenvolvimento das técnicas, principalmente de irrigação, nós vamos ter aí o preparo do solo, que é fundamental, tá? A irrigação também, e também nós vamos ver que as pesquisas mostram o melhoramento genético das plantas. Isso tem a ver com a planta ter mais resistência, a se adaptar ao lugar. Então, esse melhoramento genético, ele é fundamental. E ele não é só em relação às plantas. Então, nós estamos vendo aqui um exemplo de irrigação, né? Pivôs de irrigação na área de deserto na Arábia Saudita. Mas nós temos também, gente, o contrário. O autor não traz isso aqui, mas nós temos regiões que são muito úmidas e precisa retirar o excesso de água. Ou seja, fazer ali naquele lugar uma drenagem. Então, nesses lugares que retira o excesso da água, chama-se drenagem. E lugares onde precisa irrigar, a cultura, no caso, precisa de água porque ali é seco, então é o processo de irrigação.
Agora, melhoramento genético. O autor traz para nós que esse melhoramento genético, ele vai ajudar muito, principalmente, né, na produção de alimentos para o planeta. Então, a gente vê aqui que é um trabalho desenvolvido para obter animais e plantas com características melhoradas por meio do melhoramento genético. Um agricultor, por exemplo, pode aumentar a produtividade da sua lavoura. E não é só isso. Dentre os animais, eu vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte: ah, na fazenda, antigamente, criava-se com o processo natural os frangos, a galinha, que hoje nós chamamos de frango caipira, galinha caipira. Então, desde quando colocava-se o ovo para chocar até o abate, o ponto de estar matando a galinha ou o frango, gerava ali 90 dias, até 90 dias, ou seja, 3 meses. Né? Agora, o frango adaptado com melhoramento genético, que é o frango aí de granja, que ele é tratado, segundo algumas pessoas, que não tem melhoramento genético, mas é porque trata com proteínas, vitaminas, e eles dão ração. E essa ração faz com que ele cresça rapidinho. Então, está pronto para o abate entre 25 a 40 dias. Então, uma diferença muito grande. Mas há, dentro do mundo animal, animais e plantas com melhoramento genético para poder produzir bastante produto, porque o mundo exige um consumo de alimento muito grande, né? Agora, na atividade de vocês, eu vou depois deixar inscrito uma atividade de revisão que você pode fazer como se fosse uma aula de revisão oral, para você pensar, mas no conteúdo anterior, tá? Então, são algumas questões que eu vou pôr para vocês, depois você, se quiser, você pode passar para o caderno. Se não, você volta lá no seu livro e sublinha aquilo que eu estou pedindo para você relembrar. Por exemplo, o que é uma frente fria? Porque nós estudamos frente quente, frente fria, o que é frente. Então, o que é uma frente fria? A segunda questão, o que é um climograma? Que nós vimos que é fundamental para o estudo do clima. Qual é o clima onde a temperatura é sempre negativa e as precipitações ocorrem em forma de neve? Então, é só você pensando. Então, eu vou depois deixar inscrito para vocês as atividades para você revisar. Beijo, leem com atenção, faça suas atividades. Beleza. Beijo, beijo, beijo.